Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre toda a sua família. Louvado seja o nome do Senhor, que até aqui tem fortalecido a tua igreja, tem fortalecido a cada um de nós. Sabemos que enfrentaremos muitas lutas, muitas tribulações, mas o Senhor sempre estará conosco. Quero convidá-lo para iniciarmos nosso culto nessa manhã de domingo, ler o Salmo 1. Vamos ler um salmo que nos traz sabedoria e discernimento para a vida. Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, e que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Vamos orar? Deus querido, Pai amado, muito obrigado por essa manhã tão maravilhosa que o Senhor nos dá, com vida, com saúde. Enfrentamos lutas e adversidades, mas o Senhor está conosco, o Senhor tem suprido a nossa necessidade, e estamos aqui nessa manhã de domingo para louvar ao Senhor, ó Deus, glorificar o teu santo nome, que o Senhor, ó Deus, esteja nesse momento derramando graça sobre o teu povo, sobre a tua igreja, fortalecendo-nos. Ó Deus querido, que o teu Espírito fale profundamente aos corações nessa manhã, em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém, amém. Vamos louvar o Senhor com algumas canções. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Declare, meu irmão, te exaltamos, teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Amém. Amados irmãos,
Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. O apóstolo Paulo nos ensinando e nos exortando a colocarmos diante do Senhor, nosso Deus, as nossas lutas, as nossas tribulações, porque Deus é que vai trazer paz ao nosso coração, é o Senhor que vai conduzir a nossa vida em segurança. Por isso, nesse momento, eu quero convidá-lo, mais uma vez, à oração, à intercessão. Quem sabe você está no meio de uma grande tempestade da vida, de repente você está enfrentando lutas, adversidades, está lutando contra uma doença. Esse é o momento de clamarmos ao Senhor, e clamamos, sim, confiantes no Senhor. É Ele que tem todo o poder para nos livrar, para nos dar um novo rumo, para transformar a nossa realidade. Então, nesse momento, coloque-se diante do Senhor. Se você conhece alguém que precisa da intervenção de Deus, coloque aí no chat o nome dessa pessoa, para todos nós podermos orar depois sobre essa vida, por ela, e que Deus esteja com a tua mão sobre todos nós, nos abençoando e nos guardando e nos dando vitória. Vamos orar? Deus querido, Pai amado, mais uma vez, estamos aqui diante do Senhor, firmes, ó Deus, na rocha que é Cristo Jesus. Ó Deus, embora passemos por muitas lutas e tribulações, a nossa vida está edificada na rocha que é Cristo, e por isso nós vamos perseverar. As lutas podem vir, ó Deus, de forma tão tremenda, a tempestade, ó Deus, pode vir fortemente, mas nós resistiremos, porque a nossa vida, a nossa casa está construída na rocha que é Cristo. Por isso, ó Deus, nós recorremos ao Senhor nesse momento, que o Senhor esteja intervindo na vida desse teu servo, da tua serva, que estão enfrentando, ó Deus, lutas, estão enfrentando adversidades, estão lutando, ó Deus, contra doenças, que o Senhor agora esteja, ó Deus, em nome de Jesus, trazendo cura, trazendo restauração, abrindo portas, ó Deus, aquele que precisa de uma porta de emprego, aquele que precisa, ó Deus, de um milagre, ó Deus, na área financeira, tenha misericórdia, Pai, abençoe as vidas, abençoe os teus servos. Quero te pedir, ó Deus, uma bênção especial sobre as famílias da primeira igreja da Barra, sobre as famílias desses teus servos que agora acompanham conosco esse culto, que o Senhor esteja intervindo em cada família. O Senhor conhece as necessidades, as lutas, as provações, que o Senhor venha trazer transformação, que o Senhor venha trazer alegria, paz aos lares, às famílias, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai querido, venha trazer um avivamento sobre a nossa igreja, venha trazer um avivamento a cada família, fortaleça o nosso coração, fortaleça a tua igreja, que possamos avançar a cada dia, ó Deus, em direção à tua vontade e o teu querer. Faça isso, ó Deus, em nós, para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amados irmãos, vamos louvar a Deus com mais uma canção. Daqui a pouco, o presbítero Clóvis estará trazendo uma mensagem de Deus para o nosso coração, para as famílias da nossa igreja. Então fique aí conosco, louve ao Senhor, e daqui a pouco, preste atenção, peça ao Espírito Santo que esteja abrindo a sua mente e o seu coração para ouvir a palavra de Deus, e que o Senhor alimente a sua alma, a sua vida, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Louve a Deus, louve a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Louve a Deus, louve a Deus,
e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. E o coração a ver, águas vivas do interior irão fluir. E o coração a ver, águas vivas do interior irão fluir. Ao seu nome louva então, nunca mais serás o mesmo, meu irmão. Ao seu nome louva então, nunca mais serás o mesmo, meu irmão. E o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. E o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Ao seu nome louva então, nunca mais serás o mesmo, meu irmão. Ao seu nome louva então, nunca mais serás o mesmo, meu irmão. Coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. E o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Louve a Deus, louve a Deus, e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Louve a Deus, louve a Deus, e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Bom dia, amados irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor, mais uma vez, para a honra e glória do nosso Deus, nós estamos aqui para proclamar a palavra de Deus, e nós estamos aí no mês da família, vamos estar falando sobre a família. A proposta de hoje é estarmos olhando para a palavra de Deus e aprendendo, sobre a família projetada por Deus. Então convido a todos a estarmos aí buscando, na palavra de Deus, os desígnios de Deus, os ensinamentos de Cristo, para entendermos o que seria, o que é a família projetada por Deus, e nós devemos querer sempre que a nossa família esteja dentro desse padrão, desse projeto de Deus. Então, meus irmãos, convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor em Jeremias 29:11. Então, eu estarei lendo aqui, esteja acompanhando. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Nós estaremos voltando a esse texto maravilhoso, essa carta de Deus para o seu povo, daqui a pouquinho. Então hoje nós estaremos observando na palavra de Deus 4 pilares do projeto de Deus para a nossa família. Como que Deus quer ver a nossa família? Então hoje nós vamos estar vendo sobre o casamento, marido e mulher, sobre os filhos e um lar de bênção. E aí, meus irmãos, você quer saber, como que Deus projetou como que deve ser o casamento, como que deve ser a relação entre marido e mulher, sobre os filhos e um lar de bênção. Você quer ter um lar de bênção? Então nós devemos nos inclinar para a palavra de Deus e entendermos o que Deus requer para nós, projeta para nós. Meus irmãos,
Olha só que coisa maravilhosa. Quando nós pegamos a palavra de Deus lá em Jeremias 29, nós vamos estar vendo uma carta de Deus para o seu povo. E os irmãos, quando puderem, esteja lendo esse texto maravilhoso da palavra de Deus, né? Uma carta de Deus pelo profeta ali Jeremias, escrito e enviado para um povo, o povo de Deus que estava exilado em terra estranha. Então, meus irmãos, Deus, ele vai estar colocando aqui nesta carta princípios maravilhosos, mesmo em terra estranha, para que nós, povo de Deus, exercêssemos e exerçamos agora também o projeto de Deus na nossa família, na nossa vida. Meus irmãos, de repente tem algum adolescente aí, né? E de repente tem alguma pessoa já que é vovô e vovó, fala assim, poxa, esses pontos aí, de repente, casamento, marido e mulher, filhos, ixi, eu não estou tanto incluso nessa situação aí não, mas tenha certeza que sim. Chama o adolescente, tem adolescente na casa? Chama o adolescente aí para estar ouvindo essa palavra, porque se Deus quiser, em nome de Jesus, esse adolescente, ele precisa aprender dos desígnios de Deus sobre o casamento, para se preparar desde agora para ter um casamento abençoado. E também nós vamos estar falando sobre filhos aqui, né, e os pais na criação desses filhos. E o vovô e vovó, né, graças a Deus, né, você tem aí já uma família bem-sucedida, né, está desfrutando já dessa casa maravilhosa, que bênção, mas ainda a sua missão não terminou. Agora você precisa continuar a dar conselhos, e conselhos baseados na palavra de Deus. Então, meus irmãos, quando nós observamos Jeremias 29, de 4 a 3, essa carta maravilhosa, imagine só, um povo exilado, um povo em terra estranha, o povo de Deus ali em um lugar que não estava ali na sua casa, com seus parentes, não estava bem, mas estava numa terra que não lhe agradava, mas tinha ali como pessoas estranhas e sempre esperando uma promessa de Deus, para que Deus estivesse falando para eles, né, que chegou a hora de retornar. E muitos, quando nós observamos aqui, e olha só o que Deus vai falar para esse povo. O povo está angustiado, esperando uma resposta de Deus, e alguns se levantaram para falar, né, em nome de Deus, mas infelizmente ali, em várias situações, não era Deus falando. Agora chega o momento que Deus vai falar para esse povo. Deus manda Jeremias escrever uma carta e enviar para esse povo. O povo está lá, angustiado, triste, né, aquela coisa toda, esperando para Deus dar uma resposta, porque eles estão neutralizados, não conseguem fazer nada, eles querem voltar para a sua terra, eles estão em terra estranha, passando por aflições, e aí Deus escreve assim para eles, a partir do versículo 4, Jeremias 29, 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, eu deportei. Deus está falando assim, vocês estão aí? Porque eu quis que vocês estivessem aí. E nós vamos lendo aqui, que Deus vai falar assim, não é o momento de vocês retornarem para a sua terra. Vocês devem, sim, edificar casa, trabalhar, plantar, comer do fruto que vocês estão plantando. E aí o versículo 6, tomai esposa, gerai filhos, tomai esposa para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos, ou seja, vocês precisam constituir família, e vocês devem procurar a paz, Meus irmãos, eles estavam esperando uma resposta de Deus pode voltar para casa, agora, chegou a hora, mas Deus fala assim, vocês estão aí porque eu coloquei vocês aí. E vocês precisam permanecer aí. Vocês vão estar lendo aí, meus irmãos. E Deus fala assim, vocês vão permanecer aí por mais 70 anos. Então, olha que resposta que eles receberam. Eles estavam querendo já retornar para casa, para a sua terra. E Deus fala assim, vocês vão permanecer aí ainda por 70 anos. Meus irmãos, Deus, em qualquer situação, em qualquer terra, em qualquer momento, Ele quer que nós exerçamos o projeto dEle para as nossas famílias. A gente às vezes fica esperando alguma coisa acontecer, neutralizados
por circunstâncias externas e a gente deixa de desfrutar tantas bênçãos que Deus tem para nós. Então, meus irmãos, Deus vai estar revelando ali, né, como nós lemos logo de início da carta, que Ele que permitiu isso, que eles estivessem ali. Deus também, Ele pediu, falou assim, olha, vocês precisam sair dessa inércia, vocês precisam sair de uma posição de espera e vocês precisam ser ativos, vocês vão ficar aí, uma geração vai se passar, vocês precisam constituir família, trabalhar, ter uma casa próspera e desejar paz sobre esta cidade, porque se essa cidade tiver paz, a família de vocês terão paz também. Olha que coisa maravilhosa, a família influenciando uma cidade e a cidade influenciando a família, é isso que nós devemos ter em mente. A nossa família tem um poder de influenciar a cidade, até porque a cidade ela é constituída por famílias, né? É a célula-mãe ali de uma sociedade, são as famílias. Então, o povo deveria e deve buscar a paz da cidade e orar por ela. E aí, a sua família, ela transmite, né, paz para a cidade, ela transmite a bênção, o projeto de Deus para a cidade como luz e sal da terra, mostrando para este mundo perdido como nós devemos fazer. E outra coisa que muito interessante nesse texto, irmãos, é que Deus fala assim, tem muitos adivinhadores aí, tem muita gente falando em meu nome, mas eles estão falando em próprio nome, conforme a vontade deles e prazeres dele. Eu não estou nessa situação aí. Muitos profetas se levantando e de repente dando falsas profecias ali, falando, vocês vão retornar em breve para a sua casa, ou vocês vão morrer aqui. Deus fala assim, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando para vocês isso. Vocês vão permanecer por 70 anos, ainda mais. Vocês precisam sair da inércia e começar a ter uma vida produtiva nesse lugar. Não fique esperando as coisas acontecer, faça as coisas acontecer. Então, meus irmãos, a família projetada por Deus. Então, imagina, e aí a gente fica pensando como que Deus projetou, que projeto maravilhoso, lá antes da fundação do mundo, Deus reunido, né, com a Trindade Santa, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e eles projetando sobre a família, sonhando uma família maravilhosa, projetada, vivendo, pais, filhos, se respeitando, amando, aquela coisa maravilhosa. E aí, nós temos lá em Gênesis, quando nós podemos observar como que Deus, ele começou a executar as ordens. Nós tivemos lá Deus, lá antes da fundação do mundo, fazendo o projeto, elaborando estratégias, e lá, no começo da Bíblia, lá em Gênesis, Deus já coloca assim, por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e a eles se tornarão uma só carne. Então, meus irmãos, sobre o casamento, o primeiro ponto aqui, o casamento, meus irmãos, olha só que coisa maravilhosa. Ele, o homem, ele precisa deixar o pai e a mãe e ele vai se unir a uma mulher. O casamento, ele é heterossexual, ele é entre um homem e uma mulher. Ele também é monogâmico. O homem vai se casar, um homem vai se casar com uma mulher. E ele vai se tornar uma só carne. Os dois se tornarão uma só carne. Eles são monossomáticos. O casamento se torna duas pessoas se tornando uma pessoa. Então isso é algo profundo, isso é algo maravilhoso, meus irmãos. Isso é a proposta para o casamento, proposta de Deus, projeto de Deus para o casamento é esse. O projeto de Deus para o casamento é que esse casamento ele seja algo muito profundo, muito maravilhoso, não apenas um contrato. E as pessoas, né, propagam por aí, o casamento dos meus sonhos, e quando nós observamos o padrão do mundo para o casamento dos sonhos, é pensando só na festa, é pensando, né, nas comidas, nas bebidas, na filmagem, nada contra essas coisas, se de fato esse casamento está alicerçado na palavra de Deus, se de fato esse casamento está de acordo com o sonho de Deus
para o casamento para nós, como que Deus projetou esse casamento para nós. Mas às vezes as pessoas não estão nem aí para o projeto de Deus. E quando nós falamos de família, de casamento, de filho, não tem como falar assim, esse casamento, essa família é por um projeto, por uma perspectiva humana. Porque quando nós falamos de casamento, de família, nós devemos entender que há só uma direção, que é a proposta de Deus. Foi Deus que instituiu a família, foi Deus que instituiu o casamento. É lógico que existem os falsos casamentos, as falsas famílias propostas pelo inimigo, pelo mundo, mas nós devemos observar o que Deus diz, ouvir a voz de Deus e não do mundo. Então, às vezes, aí adolescente, vai se tornar jovem, a família se preparando, de repente observa e se preocupa muito com a festa, fala assim, não casa agora não, porque a gente não pode dar uma festa muito boa, como que se merece. Tudo bem, e aí se passa 1 ano, 2 anos, e esses jovens já não conseguem mais manter um padrão de santidade. Por quê? Porque o importante é a festa, o importante, o casamento proposto pelo mundo, são os comes e bebes, é a festança, é o que vai mostrar para a sociedade. Mas, meus irmãos, casamento é o que acontece de fato depois da festa. Quantos e quantos casamentos, aliás, festas maravilhosas que nós participamos, e o casamento de fato não dura 1 mês. Quando nós observamos um casamento proposto por Deus, sonhado ali por Deus para nós observamos que a festa é um evento, mas o compromisso desse casal diante de Deus que é muito importante. Quando, por essa razão, o homem deixará o pai e mãe, esses jovens, e aí essa idade de maturidade para fazer isso, de deixar o pai e mãe, é relativo a cada situação. De repente tem jovens de 18 anos que já tem uma maturidade, que é difícil, uma pessoa com 18 anos já com maturidade para casar, mas pode, 20, 25, de repente vão ter jovens de 34, 35 anos que ainda não têm uma maturidade para casar. Então, quando esses jovens deixam a casa, eles estão mostrando que eles têm uma independência financeira, eles precisam ter uma independência emocional, uma independência dos pais para manter de forma digna esse casamento. Então, se prepare, a gente infelizmente observa em muitas situações em igreja de começar um casamento por causa de uma gravidez precoce. Então, Deus não planejou dessa forma um casamento. As ordens que Deus planejou não foram essas. Deus planeja que esses jovens, eles tenham uma maturidade, eles programem, eles se casem, e aí depois vem os filhos, e essa casa é uma benção. Mas logo depois dessa promessa de Deus para nós, desse projeto, infelizmente vem um pecado. E por causa da dureza do nosso coração, de tantas coisas que vêm acontecendo, as coisas não vêm acontecendo nessa ordem. E graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, é que Deus ainda restauram famílias pela graça e misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, o casamento, ele só existe de fato, é aquele casamento baseado no projeto de Deus. Caso contrário, ele simplesmente um contrato, ou ficou lá na festa, e as pessoas não desfrutam de fato o que é um casamento proposto por Deus. Porque o casamento proposto pelo mundo, ele é baseado ali para se amostrar, no prazer momentâneo, não no amor, mas é baseado o casamento do mundo na paixão, naquela coisa cega. Então, adolescente jovem, toma cuidado nas escolhas, a época certa, ore muito a Deus, busque. Se você já é casado, abençoe o seu casamento, porque certamente o mundo e o inimigo, tem assoprado no ouvido de muita gente, você não merece essa família, você merece algo mais, você não merece essa esposa, você merece uma esposa melhor. Então, repreende isso em nome de Jesus. E pede a Deus, se for preciso, para restaurar o seu casamento, restaurar a sua família. Não entre na cilada do diabo, na cilada do mundo, para destruir um projeto maravilhoso de Deus para a sua vida. Meus irmãos,
prosseguindo, nós temos que falar aqui também que o sexo, ele precisa ser exercido no casamento. Quando ele é exercido antes do casamento, a Bíblia fala que é fornicação, está em pecado. E o sexo fora do casamento é adultério. Então, às vezes, a gente percebe isso, um monte de coisa, né? A gente acabou de falar que o casamento, ele precisa, é heterossexual. Infelizmente, observamos pessoas religiosas entendendo isso muito fácil, né? Mas a questão do adultério, as pessoas querem passar por cima, querem mascarar a situação, né? E até às vezes permitir. Meus irmãos, adultério é pecado, assim como o homossexualismo, assim como a fornicação, está totalmente fora dos planos do Senhor para o homem e para a mulher. Meus irmãos, nós devemos ter muita seriedade diante de Deus e nós devemos estar buscando a vontade de Deus para nossas vidas, não correspondendo os nossos desejos. Esposa e marido, olha só, Efésios 5:28, assim também os maridos devem amar a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Você não ama a sua esposa, sabe o que a palavra de Deus está falando aqui? É porque você não se ama, é porque você não respeita a palavra de Deus, é porque você não entendeu o propósito do casamento, a renúncia que nós devemos ter do nosso eu, das nossas vontades, das nossas migalhas sentimentais, e de fato exercer o papel de marido, de homem, e amar essa esposa, e pedir e clamar a Deus para que esse amor aumente a cada dia, porque às vezes a gente ouve e fala assim, nossa, a pessoa teve uma coragem, né, ela teve coragem de se separar, né? Na verdade, na maioria das vezes, as pessoas, elas não se separam por coragem, elas se separam por covardia, por não ter o compromisso diante de Deus de cumprir o projeto de Deus na vida, porque querem viver de forma relaxada e assim espera, né, que as coisas vão acontecendo, não repreende o mal, quando vai ver a família está toda dividida. Então, meus irmãos, assim também mulheres devem amar os maridos, maridos amam as mulheres, e assim você, né, marido ame sua mulher, mulher ame o seu marido, e nós devemos pegar todo o nosso sentimento, né, esse desejo que o homem tem pela mulher, e canalizar todo ele em sua esposa. Assim também a esposa deve fazer isso com o seu marido. Então, meus irmãos, nós devemos ter isso em mente. Pais e filhos, Efésios 6, de 1 a 4 diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina, na admoestação do Senhor. Olha só o que Deus está ensinando, meus irmãos, que nós devemos ensinar, criar os nossos filhos na disciplina e no ensino do Senhor. A admoestação, no ensino, é todo dia ensinando. Graças a Deus, né, a minha esposa está fazendo algo natural que surgiu dela ali, lá em casa, né, ensinando todo dia ali antes de dormir, ela fica ali com a Alice, e a Alice lê, né, o texto bíblico, e ali tem uma pequena reflexão e ora. Vitor pequenininho, já nem fez 2 anos ainda, né, ele já está orando, né, já está falando amém, reconhecendo já quem é o pastor, quem que é o irmão, e aí, meus irmãos, é dessa forma, e tem gente vivendo numa irresponsabilidade, e quer que as coisas aconteçam, as pessoas querem viver em pecado, e querem as promessas de Deus que se cumpram na vida delas, mas para que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas, nós precisamos estar dentro do projeto de Deus. Isso é algo evidente, toda a Bíblia, nós observamos isso, e as pessoas, as famílias vivendo de forma totalmente relaxada,
né? Quem está ensinando as crianças hoje em dia é a televisão, as novas mídias aí, né, que tem na internet, e aquele ensino todo, que bom que meu filho está tendo tempo ali, né? Nossa, ainda bem que ele sossegou vendo essa pessoa, né, esse influenciador da internet, pelo menos ele não está mais me perturbando. Então, meus irmãos, ensinamento, dia após dia, dia após dia, e algo que nós devemos buscar sempre. Um lar de bênção, e já finalizando aí a lição de hoje, né, dessa manhã na escola dominical, nós estamos falando sobre a família. Meus irmãos, um lar de bênção. Aquele povo exilado, meus irmãos, e eles estavam esperando, inertes ali, que eles voltassem para a terra deles para recomeçar a vida. Ela fala assim, quando eu voltar para a minha terra, eu vou constituir família, minha família vai começar a ser próspera. Deus repreende eles, fala assim, vocês vão ficar aí. Meu projeto de Deus é que vocês sejam bênção onde vocês estão. Então, meus irmãos, não cabe a nós esperarmos um tempo, ano que vem eu vou começar a fazer isso, amanhã eu vou fazer isso, porque essa situação que eu estou vivendo aqui esse ano não dá para fazer isso. Deus está falando assim, é agora. O projeto de Deus na nossa vida é para ser exercido no presente. Meus irmãos, Efésios 5, 19 e 21, enchei-vos do Espírito, falando entre vós, olha aí família, fala entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Meus irmãos, a sua casa é assim? Ou de repente é muita bagunça, música profana, o que está vendo ali os meninos, né? As crianças, novela, promiscuidade. Tem criança que fala assim, vai começar a novela, tem criança acompanhando novela. O que é isso, meus irmãos? A nossa casa é lugar de louvor, de adoração. Às vezes tem criança que a gente observa que se fala que é de igreja, que sabe cantar música do mundo, mas não sabe nenhum hino de igreja. Então isso é algo, né, totalmente fora da palavra de Deus. Mas a casa, um lar de bênção, quer se encher do Espírito. E como se enche do Espírito de Deus? É orando, é lendo a palavra, é cantando cânticos, agradecendo, dá graça por tudo. Deus, glórias ao teu nome, que hoje tem arroz, hoje tem feijão, e tem casa que só sabe reclamar. Poxa Deus, né, cadê a carne? Poxa Deus, por que a família do vizinho tem isso e aqui não tem? As crianças só estão observando isso tudo. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que minha mãe fala, meu pai fala, mas eles só vivem reclamando desse Deus. Então, meus irmãos, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os planos serão bem-sucedidos, Provérbios 16:3. Consagre a Deus todas as coisas, meus irmãos. Então, o fundamento da família de Deus para nós é baseada no amor, alicerçado na palavra de Deus, fortalecida através da oração, guiada pelo Espírito Santo e firmado num caminho de Cristo, e tem Jesus como Senhor e Salvador. Meus irmãos, nós vamos estar orando, encerrando a palavra nesta manhã. Então, coloque a sua família aos pés do Senhor. Se for preciso, fala, Senhor, faça de novo, me dê uma oportunidade, resgata a minha família, Senhor, que eu quero fazer tudo de novo. Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Se você quiser aí unir a família, dar as mãos, é necessário às vezes recomeçar, se ajoelhar, se quebrar diante de Deus e clamar a Deus. Feche os ouvidos, meus irmãos, pelos falsos profetas, feche o ouvido para o mundo, abra sua mente, se incline pela palavra de Deus, para que Deus fale com vocês, para que Deus fale conosco. Pai querido, nós te louvamos e te adoramos, te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz, ó Pai. Abençoa, Senhor, o teu povo, ó Pai. Transforma, Senhor, vidas. Eis aí, ó Pai, os teus servos. O Senhor conhece de forma íntima, Senhor, o que está acontecendo em cada casa, em cada lar. E nesta manhã nós clamamos pela tua restauração, ó Pai, desse lar
que se encontra, Senhor, às vezes até, Senhor, falido, Senhor, entristecido, quebrado. Restaura, Senhor, em nome de Jesus. Esse lar, Senhor, que se acha forte, mas às vezes tem falhas, ó Pai, esteja fechando brechas, ó Pai. Que possamos estar vigilantes, ó Pai, a cada dia, clamando ao Senhor, Senhor. Ó Pai querido, fecha, Senhor, brechas, ó Pai, que há, Senhor, em nossa casa, em nosso lar. E que nós, ó Pai, possamos estar sempre inclinados para a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te adoramos, ó Pai. Amém e amém. Meus irmãos, glórias e glórias a Deus. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa, assim como Deus falou para aquele povo que estava exilado. Independente da situação que você está vivendo, mãos à obra. Vamos estar glorificando a nosso Deus com o nosso trabalho, usufruindo do fruto e louvando ao nosso Deus para a honra e glória do Senhor. E até logo mais, à noite, estaremos junto cultuando ao nosso Deus. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos. La 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 la. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és la 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 la. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Amém, glórias a Deus.